Feliz Páscoa. Essa frase faz algum sentido para você? No Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa triste, um ritual de passagem. O cordeiro assado no fogo era para ser comido com ervas amargas. Não tinha vinho. Não foi feita para se usar roupas de grife, mas roupas de viagem, prontos para fugir. Sim, porque a Páscoa foi um atentado terrorista contra o Egito, uma praga que nem Faraó pôde mais ignorar. Porque durante a nona praga, a das trevas, a Bíblia afirma que durante 3 dias ninguém se levantava do seu lugar, nem enxergava o seu irmão. O número 3 é profético. Os 3 dias foi ontem, é hoje e será amanhã. A praga das trevas é a praga da indiferença e do egoísmo, porque ninguém enxerga o outro e ninguém se move para ajudar no que é necessário. Foi preciso uma revolução para mudar a escravidão de Israel. Não se engane, Israel não comemorou a Páscoa naquela primeira vez. Eles também estavam desesperados, tristes e angustiados, porque em 430 anos de escravidão haviam feito amizades entre os egípcios, passaram a amar os serviços que faziam e até respeitavam as autoridades que lhes davam chicotadas, mas eram gentis às vezes. Temiam também o desconhecido. Ninguém sabia o que viria à frente, nem Moisés. Ninguém conhecia nada a não ser os hábitos e o pequeno conforto que tinham no Egito. Será que teriam onde dormir, o que comer? E as crianças e idosos, como iriam atravessar o deserto? Mas a Páscoa trazia também uma coisa nunca antes vista por aquele povo: esperança. Apesar dos medos e da tristeza, Deus havia dito que teria uma terra só deles, Canaã. Mas dos milhões que saíram do Egito, somente Caleb e Josué viram a promessa se cumprir, junto com os descendentes de todos os outros que pereceram no deserto. O povo de Israel entrou na terra, mas as pessoas que saíram do Egito nunca entraram. Feliz Páscoa? Você está louco! A Suma Páscoa foi realizada por Jesus Cristo, o último sacrifício aceito por Deus para o perdão dos pecados. Esse cara mesmo, que nasceu no nordeste do país dele, na periferia da periferia, um cara que nasceu pobre e que sobreviveu até se tornar adulto. Na verdade, o primeiro milagre de Jesus não foi transformar água em vinho. O primeiro milagre dele foi sobreviver, porque o Estado tinha uma sentença de morte para ele e para as outras crianças negrinhas pobres da periferia que eram como ele. Fugir para o Egito, fazendo o caminho de volta, foi o início da revolução da verdadeira Páscoa de Jesus. Depois de mostrar sua sabedoria aos mestres do templo, o menino cresceu e começou a arrumar confusão com as autoridades que apareciam pomposas na frente dele. Trabalhou como carpinteiro, mas quase tudo o que lucrava ficava nas mãos da elite religiosa e política, dos levitas do judaísmo e do Império Romano, que explorava e maltratava o povo. O mestre, antes de se tornar mestre, sempre viveu no limite, sabendo exatamente quanto custava o pão nosso de cada dia. Ele subverteu a ideia de poder e fez muita balbúrdia por onde passava, porque afirmava que os menores são os maiores, que os últimos serão os primeiros, e que a glória consiste em servir e não em ser servido. Retirou o poder do templo e dos seus líderes, porque ensinava que a verdadeira adoração vinha de dentro do adorador, e assim democratizou a experiência com Deus. Ensinou que os usos e costumes religiosos eram apenas pretextos para a igreja fazer controle social e para submeter os mais desfavorecidos. Deu voz às mulheres, denunciou a ganância dos ricos, exaltou a partilha e os pobres que têm fome e sede de justiça. Foi o primeiro a usar sem medo as palavras comum, comunhão e comunidade, com o sentido de comunismo. Sim, ele defendeu assassino, ladrão, prostituta, adúltero, pobre e leproso, avisando que os religiosos ficariam atrás deles na entrada do reino de Deus. E nunca tentou salvar a economia,
mas não deixou um miserável sequer na miséria depois de tê-lo conhecido. Ensinava liberdade, e por isso não se calou diante dos seus opressores. Falava de justiça, e por isso nunca condenou ninguém pelos erros que haviam cometido. Pregava a paz, e para garanti-la não precisou comprar nenhuma arma para o seu ministério. Foi considerado subversivo e por isso foi preso pelo império. A classe média e a igreja queriam pena de morte, mas o governador Pilatos sabia que nenhum juiz justo iria dar uma sentença absurda dessas. Ele sabia que, apesar de incômodo, não havia nenhuma prova do crime, apenas convicções de sobra explanadas num PowerPoint primitivo na praça do governo. Teve uma ideia, mandou o problema para Herodes. Deixa a periferia julgar a periferia. O espertalhão do Herodes, no entanto, falou que não era jurisdição dele. O assunto era para o STF em Jerusalém. Jesus continuou preso. Não há relatos do que disse o advogado de defesa, mesmo que a justiça romana fosse modelo para o mundo civilizado, nem de qual lei ele haveria descumprido. Mas o pessoal pediu no Facebook, no WhatsApp lá de Jerusalém. Já tinham se decidido. Crucifica-o! Crucifica-o! E foi assim que se inaugurou a lógica do bandido bom é bandido morto. A PM romana entrou com caveirão e deu um corretivo no sujeito. Você sabe que eu sou a favor da tortura. Foi executado pelo Estado como um bandido perigosíssimo. Um homem imoral, escandaloso, desviado, profano, rebelde, desordeiro, herege. E ainda teve que ouvir piadinhas dos justiceiros na praça, porque a classe média disse que a ordem social estava em perigo. Jerusalém não pode parar! A família dele precisou se humilhar para poder dar um enterro digno a ele. Porque eles não prenderam o homem, eles tentaram matar uma ideia. Isaías profetizou que ele seria como uma raiz de uma terra seca. E foi aí que a elite quebrou a cara, porque de agricultura familiar não sabem nada. Só tem mesmo sementes transgênicas da Monte Santo. Qualquer raiz que se preze pode até não ser bonita, mas o que mais deseja é ser enterrada, porque aí pode frutificar. Feliz Páscoa, você diz, enquanto fica em casa se informando no WhatsApp e se atolando de chocolates e doces que não tem nada a ver com as ervas amargas da Bíblia Sagrada. Feliz Páscoa, você diz, enquanto ora a Deus pelo direito que você tem de adquirir armas e matar comunistas, gaysistas, marxistas, feministas, grancistas e defensores do isolamento social. Então tá, para você que se diz cristão, mas não segue a Cristo, desejo uma feliz Páscoa. Mas, para os que seguem os passos do Jesus bíblico, eu desejo só que não se desanimem. Vocês não estão sós. Há uma terra prometida para nós, mas é em outro lugar. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10. Rodrigo Canela, membro da Assembleia de Deus em Ibirajá, pontífice da Comunidade do Caminho de Ibirajá, membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, coordenador do Núcleo Evangelho do Partido dos Trabalhadores de Itanhem, Distritos e Vilas.